Fala pessoal, eu estou aqui em mais um episódio de podcast com o meu amigo Eduardo Vilela. Ele é o cara da blindagem aqui do estado do Ceará, entende tudo aqui de blindagem automotiva, é um expert e vamos bater um papo muito legal, tá? Sobre segurança automotiva aqui no estado do Ceará. O Eduardo, prazer estar aqui com a gente, é um orgulho muito grande ter você aqui e realmente vamos bater um papo muito legal. Henrique, o prazer e o orgulho é todo meu, tá? Inclusive porque eu já soube das pessoas que sentaram aqui nessa cadeira e eu realmente eu tô muito surpreso e muito feliz pelo convite, de verdade, porque eles são pessoas muito especiais, né? Não, mas todo mundo que está aqui é especial, todo mundo tem uma história para contar, entendeu? Todo mundo tem uma lição para dar, para um aprendizado. E o nosso propósito aqui do podcast é justamente para inspirar as novas gerações, né? Para você conseguir inspirar o jovem que quer entrar no mercado de trabalho, quer ter um norte na vida, na carreira. E você é um especialista na área de atuação e realmente é um prazer muito grande ter aqui com a gente. Que é isso. Eu que agradeço, eu que agradeço. Realmente já são mais de 10 anos com experiência em blindagem e, além disso, alguns anos de experiência também no setor automotivo antes da blindagem. E pensando por esse espectro, eu acho legal, talvez eu que não sou, eu que estou no meio da trajetória, talvez seja legal também você apresentar para esses jovens, né, para essas pessoas que estão assistindo o podcast, para não mostrar o cara que já chegou lá. Eu estou no meio do caminho. Não, eu quero saber como foi que você chegou nesse meio do caminho, entendeu? Conta a tua história aí. Eu sei que você é graduado no exterior, é graduado em administração de empresa, Exato. então graduação você tem bem concorrida aí, É. né? E aí, como foi que você entrou no mercado? Você faz a parte comercial, você faz a parte de venda, a área técnica? Qual é a tua afinidade aí em relação à tua vida profissional? Henrique, assim, primeiramente, né, eu queria até agradecer as apresentações, né, mas queria complementar a sua apresentação, dizendo que antes de qualquer coisa, eu sou o pai da Bia, o pai da Lara, o esposo da Lívia, e sempre colocar esses aspectos em primeiro lugar, porque eu acho que família vem em primeiro lugar, sempre, né? E assim, falar um pouco sobre a minha trajetória comercial, ela também está correlacionada com esse aspecto família, porque eu fui pai muito jovem, eu fui pai com 18 anos, tinha acabado de fazer 18 anos. E eu fui com 19. Pois é, eu vi teu filho aqui, gigante, né? E aí, assim, essa mudança de vida, né, ela trouxe uma série de responsabilidades em que, graças a Deus, eu soube conduzir de uma forma muito propositiva. Então, assim, meu primeiro emprego, para ser meu objetivo, eu consegui antes de fazer 18 anos, né? E quando eu fiz 18 anos, no mesmo dia eu tirei minha carteira de trabalho, a data de emissão dela é da data do meu aniversário de 18 anos, e no mesmo dia eu fui na empresa que já estava prometida para me contratar para poder começar minha jornada de trabalho. Então, tanto a assinatura quanto a data da emissão foi da data do meu aniversário de 18 anos, né? Então, assim, eu comecei a trajetória muito jovem. Antes de começar, queria só abrir um espaço aqui para fazer uma lembrancinha, senão vou esquecer aqui. Blindagem aí, pessoal. Locker. Um squeezezinho aqui, chaveiro, caneta. Muito bom, obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu agradeço, inclusive, eu sou cliente Blue e você é cliente Locker. Isso, tem uma carta bem blindada da Locker. Da Locker. Satisfeito, espero nunca usar a blindagem, mas eu sei que ali eu estou tranquilo, eu estou seguro. Existe uma gama pequena de clientes que às vezes quer a blindagem para aquele momento do estresse, e eu toda a vida viro um pouco a ótica dele e digo assim, olha, a blindagem ela te traz benefícios diários, de paz, de tranquilidade, de coisas que você não precisa chegar no momento de estresse para ter realmente a percepção de ganho. É igual um plano de saúde. Um plano de saúde, tudo bem, você vai ser atendido em um momento de crise, mas quando você está com a saúde em dia, você também se sente bem por saber que, caso aconteça, você está resguardado. Isso. Então, a blindagem ela funciona mais ou menos da mesma forma. Agora, em relação à blindagem aqui, quais são os tipos de blindagem que tem? Quais são os níveis de blindagem? Olha, hoje o mercado
99% do mercado comercializa um produto que se chama blindagem nível 3A, certo? O que a maioria dos clientes não sabe é que a blindagem dentro do nível 3A ela tem muitas oscilações possíveis. Proporções entre aço e aramida, o tipo de aramida que vai ser utilizado, algumas extensões de áreas blindadas que não são obrigatórias no nível 3A, mas que podem acontecer, variações de espessura de vidro, fabricantes, etc. Então, na hora de olhar uma blindagem, por favor, pessoal, não vejam apenas se é nível 3A. Observem outros aspectos incluídos durante o processo de negociação, porque isso faz mudar muito o preço, durabilidade, garantia e até mesmo confiabilidade do produto. E o cliente final, o leigo ali, ele tem um carro dele, quer fazer a blindagem, ele tem uma segurança ali básica ali para a família dele, para ter tranquilidade. E qual é a blindagem que você recomenda? É por tipo de carro ou é por tipo de, sei lá, armamento? Como é que ele tem essa diferenciação de que tipo de blindagem vai usar no seu veículo? Assim, eu ao longo desses mais de 10 anos, eu acabo dando duas ou três sugestões para o cliente que já vão proporcionar a ele uma linha de corte alta para ajudá-lo na compra, tá? Até mesmo quando não vai fechar a negociação potencialmente comigo ou não, mas eu digo, mas olha para esse tipo de matéria-prima. A primeira delas é se o vidro vai ter 10 anos de garantia contra a delaminação, por conta de uma questão climática. Nós estamos inseridos em uma região onde é muito quente. Então, vidros em gel com 10 anos de garantia faz com que ele tenha uma revenda mais adequada na frente. Ele fica manchado, tem alguns vídeos que a gente vê, ele fica manchado aí. Na verdade, são bolhas de ar que aparecem nos vidros. Então, assim, quando você escolhe um vidro em gel com 10 anos de garantia, você tem realmente uma condição de utilização mais duradoura no veículo e uma revenda melhor. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, é colocar o máximo de aramida possível no seu projeto. Que aí vai para as plaquinhas aqui que você me perguntou. Não vai ter uma balança, mas lá no nosso Instagram tem essa informação, viu? Se vocês quiserem dar uma olhada lá. Esse aqui, por exemplo, é o aço. Segura aí. Deixei para você se impressionar no ao vivo, viu? E essa aqui é um aramida. Tá. A diferença de peso é grotesca. Não, isso aqui influi em tudo no carro, né? Em tudo. Amortecedor, pneu, frenagem, suspensão, pastilha de freio. Sim. Então, tudo vai... Não, e além de consumo de pastilha, mas distância de frenagem. Porque a maioria desses carros, nos testes, eles de 0 a 100, eles também têm teste de frenagem de 100 a 0. Sim. Então, por exemplo, enquanto um carro convencional ali, dependendo com sistema de freio bom, vai frear de 30 a 40 metros, se tiver muito aço, ele vai demorar mais para poder frear. Então, quanto mais dessa matéria-prima... Mas a segurança é a mesma aqui. É a mesma. Existem apenas algumas áreas que o aço, por questão física, é mais adequado. Sim. Mas dá para colocar aramida em 90% da carroceria de um veículo. Mas o preço aqui é mais alto, né? Ou não? É mais alto, mas não é tão mais alto. Sim. E o ganho de durabilidade para quem vai ficar, por exemplo, pelo menos 1 ano e meio com o carro, 2 anos com o carro, você já tem uma contrapartida em economia em todos esses aspectos, como combustível, pastilha de freio, manutenções recorrentes. Então, você consegue tirar isso de volta no uso do veículo. Que coisa. E a pessoa está assistindo aqui esse podcast com a gente, está interessada em blindar o carro dela, né? Quanto é que custa uma blindagem, um carro, tipo um Corolla desse? E se também é possível blindar um carro já usado, né? Ou precisa ser novo o carro? É possível. E uma média de preço, assim, uma faixa de valor? Não, eu consigo ajudar com isso, né? Vamos lá. Com relação à questão de blindar veículos seminovos, é possível. E até ajudando alguns consumidores que às vezes têm dúvida com isso, é muito mais importante saber quanto você ainda ficará com esse veículo do que propriamente o tempo que ele tem de uso. Tá. Se o carro tem 5 anos de uso, eu vou passar mais 1 ano, não compensa blindar? Não compensa. Mas se o carro tem 5 anos de uso e você diz assim, esse carro tem um valor sentimental para mim, ou então eu amo meu carro, não pretendo trocar ele em 3, 4 anos. 10 anos com ele. Já compensa blindar. Então, está mais correlacionado com o tempo que você ainda ficaria, caso o Dudu não existisse, Sim. do que propriamente com o tempo de vida que o carro tem. Eu já tive alguns casos especiais de clientes que tinham algum apelo correlacionado com a questão de perca de pai, no caso de um L200 há muitos anos atrás, que ele blindou porque ele queria ir para o sítio e tinha essa lembrança do pai e era o carro que ele ia com o pai dele. Então foi um carro super antigo, com muitos anos de uso, mas ele queria blindar porque ele queria ir com o filho dele, viver essa experiência e ele não queria se desfazer do veículo. Então existem esses aspectos que não estão correlacionados com o tempo de uso do veículo.
E dá para blindar normal. É como se fosse um carro novo. E o preço? E Vamos de lá. quanto? Hoje um carro como o Corolla. Que suporte uma blindagem também. Né? Tem carro muito popular que não daria, não aguenta, tem um custo de combustível. É bom dizer que nós estamos no começo de 2024, Sim. né? Porque Sim. os preços vão mudando. Pode ser que alguém assista esse podcast daqui a 2 anos, então, por favor, estamos... Preço promocional anos atrás. Não, assim, ó, com relação à questão do valor, hoje, para se blindar um Corolla, com boas matérias-primas, é impossível se pensar em algo abaixo de R$55.000. Se for abaixo disso, sim, o cliente tem que ficar atento, entender quais são as matérias-primas, pedir para colocar as informações detalhadamente no contrato. E qual é o pagamento desse 55? Aí a gente conversa aí, lá na pessoal, empresa pessoalmente. Seu carro aí, conversa com o Dudu, negocia preço, tem um desconto. Não, já vi. É a partir. Dia que você viu o podcast aqui, vai ter um desconto especial, viu? Eu que dou o desconto, se não der, eu dou. Bom demais, tá certo? bom demais. Fala lá com ele lá que ele vai dar um desconto para vocês, tá? Não, pode cobrar. E você tinha me perguntado com relação à minha trajetória, né? Sim. Voltando aqui pro assunto. Meu primeiro emprego foi no centro. Tá? Eu era uma espécie de faz-tudo. Eu fui contratado, quando eu fui pedir esse emprego, a pessoa que me contratou, ela estava sendo obrigada a contratar para aquele cargo, porque era uma franquia. Sim. Mas ela estava precisando de um serviços gerais e de um office boy. Sim. Então, ela me contratou para aquele cargo, para poder preencher uma vaga que ela era obrigada pelo padrão da franquia, mas no final das contas eu tinha que limpar chão, levar malote, eu tinha que fazer tudo lá dentro. Então, foi meu primeiro emprego. Legal. E então comecei realmente bem de baixo, do zero mesmo. Então, foi muito ônibus, foi muita corrida. Pessoal, você que é bem-sucedido, não tem caminho fácil, não. Não tem. Todo caminho tem um ônus e o bônus. Então, você quer ser bem-sucedido na vida, você tem que ralar, tem que persistir, tem que insistir. Porque eu falo muito, desistir é o caminho mais fácil. Sim. Então, algumas pessoas, não, eu vou desistir. É fácil, desistiu. E cadê a persistência, a resiliência, né? Que depois você vai colher o que começou a plantar no passado. É incrível como as pessoas elas querem sempre ter mais êxitos do que... e rápido, né? Aquela fórmula mágica. Então, assim, ela pode ter êxito por um tempo, mas aí depois esse êxito, o mercado copia e você acaba tendo mais concorrentes, aí você tem que se reinventar. Isso. Então, a vida é uma constante reinvenção, né? E eu mesmo já mudei de ramo várias vezes. Então, e a paixão pelo automóvel? Começou quando? De criancinha ali lá atrás? Não. Foi chegando e foi... Olha, eu me considero um cara que entende bem de carros hoje em dia. Né? Até porque desmontando os carros todos os dias, né? Inclusive novas tecnologias e tal, a gente sempre está muito exposto a isso. Mas eu entrei no setor automotivo nessas mudanças de emprego e no sonho de ter uma vida melhor. Então, eu depois que saí eu trabalhei lá no centro, numa época, nessa parte de serviços gerais. Meu salário na época era R$260 por mês. Eu acho que era isso. E eu recebia, pessoal, vocês não sabem disso, vocês são jovens, não pegaram essa época, mas eu recebi uma cartela de vale transporte, você se lembra disso? Era uma cartela de ticket, né? E eu vendia para ter aquilo ali como capital de giro, para comprar e vender alguma coisa. Então, assim, minha vida comercial, ela começou, eu pegava o meu salário e eu esperava domingo e eu pegava o Parangaba Náutico, ia para a feira da Parangaba, 3h30, 4 horas da manhã, chegava lá 4h30, 5 horas, e eu ia comprar algum produto que eu achasse que fosse interessante para comercializar na faculdade onde eu estudava. Então, foi aí onde eu também... Ali, né? Exato. Então, foi aí onde eu também comecei a entender sobre as dores dos clientes, sobre o que o mercado quer, sobre ter um tempo para comercializar aquele produto, para poder girar. Então, eu tinha de segunda a sexta, porque domingo já era feira de novo, então eu precisava faturar para pegar o apurado e já comprar novos produtos. Então, eu aprendi muito na tentativa e erro, que foi o que você falou. E não tem outro caminho. Não tem. Então, assim, e eu ficava muito chateado porque eu queria que tivesse feira todo dia.
Porque aí eu poderia não ter tanta pressão na venda dos 5 dias e eu poderia também comprar, se eu vendesse na segunda ou na terça, já poderia comprar de novo para já girar. E eu acabei indo para o mercado online, né, para começar a trazer coisas de fora, para poder comercializar aqui, e aí fui gostando, mas trabalhei com tudo que você puder imaginar. Já fui designer da Toda Skin, Mas você é polivalente. já fui vendedor de roupa, já fui, o que mais, meu Deus? Já fui operador de exportação da Organização Paulo Rocha, já trabalhei numa indústria química que importava cloro granulado, já trabalhei no setor automotivo, e aí no setor automotivo eu passei por quase todos os departamentos que uma concessionária tem. Você vê, pessoal, todo começo tem a sua dificuldade, né? Sua resiliência aí. Depois eu não contei isso, mas vou contar, fazer um podcast começando a minha história, mas assim, um resumo bem rápido. Eu vendia cachorro quente. Eu fiz 16 anos, vendia cachorro quente. Sim. Por que eu vendia cachorro quente? Eu tinha uma namorada, e hoje é minha esposa. Sou casado há 30 anos, mais 30 anos. Então eu tinha que ter um dinheirinho para sair com ela pro cinema. Então eu não tinha dinheiro e tal. O que eu fiz? Eu botei uma carrocinha em cachorro-quente, eu tinha um Gol na época, a gente botava um reboque nela. Eu saí com essa carrocinha, deixava frente ao colégio, o colégio é um estúdio, na Santos Dumont. Sim. Deixava lá. Eu já tinha um funcionário, ele passava o dia lá vendendo cachorro-quente. Aí eu ia pro colégio estudar, estava de manhã, quando voltava à tarde, eu ia no centro comprar o pão, o insumo, o tomate, né, para minha secretária lá de casa fazer. E no final do dia eu ia pegar a carrocinha, recolher. E ganhei dinheiro. Então, assim, comecei a me virar com isso aí. Bom, naquela época era um dinheiro para mim bom, entendeu? Não, mas claro que mas eu já empreendia vendendo hot dog. Eu achei interessante, eu não sabia que tinha sala VIP naquela época. Porque você montou uma empresa para levar ela pro cinema, rapaz, é muito amor, é muito amor. Pagar o cinema, o lanche, é muito amor, é muito amor, é muito amor. Mas é isso aí. Sim, Dudu, então voltando para a questão da blindagem aí. Sim. Como é que está esse mercado aí? Está crescendo? Lógico que a segurança pública está muito atrelado à blindagem de veículos, né? Como você está sentindo aí o futuro, né, desse mercado? Você está sentindo aí como é que as pessoas estão reagindo a isso? Eu, particularmente, pessoal, o meu carro é blindado, tá? Daqui um depoimento da Locker, tá vendo? Eu sou cliente lá do né? Lindíssimo o carro. E assim, é uma segurança e uma tranquilidade. Quando você falou, a gente para no sinal, vê o que pessoal ali, para o motoqueiro, uma pessoa estranha, a gente fica ali tranquilo que ali não vai conseguir passar pelo vidro. Sim. Né? Então, assim, ele traz uma segurança muito boa. Espero não cruzar essa blindagem, né? Mas só a sensação ali de segurança é uma paz que você vai ter, principalmente que roda muito de carro para cima e para baixo, né? O dia a dia nosso é muito corrido. Sim. E aí é uma segurança que a gente tem, nós como consumidores. É verdade, é verdade. A grande maioria dos nossos clientes hoje, eles são basicamente empresários, de uma forma geral, né? A classe médica também representa uma fatia enorme, até porque às vezes o médico ele tem que dar plantão de madrugada, então tem que atender uma emergência, uma coisa, então ele precisa ter essa segurança, essa tranquilidade para poder enfrentar o mundo, né? Infelizmente. E sobre a questão do segmento de blindagem, nesse último ano nós acumulamos 30% de crescimento, um pouco mais do que 30% de crescimento comparado com o mesmo período do ano anterior. Legal. Então, nos últimos 12 meses, comparado aos 12 meses anteriores, a gente bateu quase 32% de crescimento. Eu enxergo mais espaço para crescer, certo? Mas eu queria falar mais sobre o futuro do ponto de vista da tecnologia, Sim. Das novas matérias-primas, dos novos carros. Então, você trocando aqui o material com o outro, a rapidez, a agilidade, né, de fazer uma blindagem no veículo. Claro. Até porque quando eu sempre, como eu te falei, né, eu sempre fui muito condicionado a entender as dores do cliente. Sim. E eu acho que essa é a grande sacada para poder ter uma empresa que atinja o público-alvo. E as dores dos nossos clientes são: eu preciso ter paz para viver bem, para trabalhar com tranquilidade, para prosperar. Eu preciso que a minha filha ou meu filho vá para a faculdade, eu saiba que ele volta e eu preciso estar com a mente tranquila para isso. Eu preciso sair para jantar com a minha esposa, voltar à noite e não precisar ficar extremamente preocupado se algo vai acontecer. E isso cruza com a maioria das empresas que tem sucesso.
A Blue, por exemplo, eu acho ela fantástica, porque gelágua de torre com um garrafão é um saco. A água não é tão boa. Você tem que trocar garrafão direto. Se tem 4 pessoas em casa, 2 dias tem que trocar um garrafão, 3 em 3 dias. Tem que limpar então, o garrafão. tem que limpar o garrafão, tem que descontaminar, etc. Então, assim, quando a gente foca na dor e na solução, a gente consegue ter um êxito mais fácil nos produtos com naturalidade. Mas interessante que a ideia da Blue surgiu, assim, eu queria resolver o meu problema pessoal. Eu chego a dor. Garrafão. Pois é, puxa vida, que coisa ultrapassada, que coisa antiga, carregar garrafão e tal, é muito ultrapassado. Então, com isso, eu queria resolver o meu problema, e como eu resolvi o meu problema, cara, eu vou resolver o problema dessas pessoas também, que tem, muita gente está com o mesmo problema em relação a isso. E o cara bem intencionado traz o garrafão, mas a mão suja, né? Aquela coisa toda, aí você vai lá, tem que higienizar, e dá trabalho, aí você fica com medo de não ter... Enfim. É uma dor, né? Exatamente. Tá, comodidade, segurança, praticidade. Então, saúde, né? Querem, saúde, porque você tem um padrão linear, padrão linear da Blue. O cliente recebe laudo todo mês, água mineral. Então, assim, é uma tranquilidade realmente para quem usa. É igual com um carro blindado, né? O cara tá blindado, tá tranquilo. E a Blue tá tranquilo em relação à qualidade da água que está consumindo, sabe que é mineral, tem um laudo, tem a praticidade, tem o conforto. No entanto, que 90% dos novos lançamentos imobiliários em Fortaleza, ele tem a Blue. Sim, já são lançados. Classe A, classe AB, 90% já sai com a Blue. Eu vejo no Instagram. Eu vejo no Instagram, seus stories lá, é fantástico. Então, assim, no segmento de blindagem, eu acho que, olhando para o futuro vai ser igual ao passado para mim. Sim. Muito trabalho pela frente. Muito, sempre. Então, não conto com a mudança com relação a isso. E no sentido de novas tecnologias, eu queria até chamar um adendo, porque hoje sempre os clientes me perguntam, e carro elétrico, carro híbrido, né? Hoje em dia está uma febre de perguntas relacionadas a isso. Para a gente não é novidade. A gente já faz isso há muitos anos, né? E, por exemplo, o primeiro carro híbrido que eu peguei foi em 2016, para blindar. Ou 2016. Então, assim, não é uma novidade para a gente. É uma novidade fazer com o volume que nós estamos fazendo. Isso. Hoje, os carros híbridos, eles já ocupam 50% aproximadamente do nosso pátio. Então, elétricos e híbridos somados de marcas japonesas, chinesas, mas eles somados, carros eletrificados, chegam já a 50% da nossa produção. Então, é um número muito expressivo, é uma nova realidade e não tem como não ir nessa direção. Aí são novas coisas que vão surgindo, como carros autônomos, parte de sensores de colisão, a parte do ADAS, Redcam. Isso também a gente é acostumado a fazer, porque graças a Deus nosso perfil de público, assim como de outras blindadoras também, são clientes que sempre compram carros que são muito sofisticados. Então, nós somos expostos a essa tecnologia de uma forma bem prematura. Sempre nós estamos na frente nisso, porque os clientes compram os carros, querem blindar e a gente acaba sendo exposto a isso e já aprende. Você consegue blindar todo tipo de carro, desde um esportivo, ou um carro de... Tem carro que eu não recomendo, certo? Mas vai por diversos aspectos. Alguns por segurança, outros por originalidade, outros por complicar o seu mercado futuro. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente pega rápido aqui um Wrangler, que ele é modulado, você pode desmontar, esse carro ele não é interessante ser feito do ponto de vista até balístico, estrutural. Você vai prejudicar as características principais do carro, porque você vai lacrar ele como um todo e ele vai perder aquela funcionalidade, apesar de que estruturalmente o carro é fabuloso. Ferrari. Eu não aconselho o cara a blindar uma Ferrari ou uma Lamborghini. Lá na frente ele não vai comercializar esse carro. O carro é muito baixo, ele não tem propósito de blindar um carro como esse, né? Então, assim, e tem alguns carros que são mais chatos de serem feitos, mas que a gente consegue blindar. Vou dar um exemplo de um carro que me deu muito trabalho algumas vezes, alguns anos atrás, o Smart, que era aquela linha da Mercedes, o menorzinho, pequenininho. Aquele carro para blindar era um saco. Eu fiz uns 8 carros daquele já na minha vida, mas era um carro chatinho de fazer, entendeu? Então, assim, tem carros que são piores, mas esses carros normais que a gente vê no mercado, como a Val, tanto o Heavy e Heavy GT, os BID de uma forma geral, Song Plus, Corolla, todos eles estão na mesma faixa de complexidade. Agora, no preço de revenda, o carro ele é valorizado, né? Já com o carro blindado. Né? Então, uma procura grande também de revenda. O carro blindado tem um segmento particular ali, tem um público ali que quer que acontece? Um carro
já tem 10 anos que eu bato na tecla do vidro com 10 anos de garantia contra a delaminação. E o consumidor de 2, 3 anos para cá entendeu isso. Então, por exemplo, quando eu publico um carro seminovo na internet para comercializar, de algum cliente, amigo, alguma coisa, alguma pessoa que eu estou ajudando, algum carro meu que eu estou vendendo, de 10 perguntas que eu recebo, das 10 primeiras perguntas, 7 são correlacionadas se o vidro é em gel com 10 anos de garantia. Então, o mercado já aprendeu isso aí. Sim. As mudanças daqui para frente vão ser quantos por cento vai ter de aramida. Isso talvez aconteça daqui a uns 3, 4 anos o mercado... Então, vai começar a perceber isso aí. E o que é que ocorre? Hoje, quando a gente tem, por exemplo, um carro seminovo blindado, que tem uma quilometragem dentro de uma quilometragem padrão adequada, que tenha feito suas revisões e que foi blindado por uma empresa de credibilidade, né, uma das grandes aqui de Fortaleza, e quando ele também tem vidros com 10 anos de garantia, o cara consegue agregar um valor em cima do carro. Um valor a mais do que a FIP, um valor que seja por conta da blindagem. Isso. Agora, se ele vai, por exemplo, para um mix onde tem mais aço, para um vidro com uma garantia mais curta, que eu particularmente não recomendo, muitas vezes ele vende mais barato do que se não tivesse blindado. Então, hoje, o mercado do carro usado blindado, ele está muito correlacionado com o tipo de matéria-prima que vai ser instalado na carroceria. E o público já sabe, porque quem compra carro blindado seminovo sabe o que está comprando. Não é ambiente para forasteiro, o cara sabe. Então, ele já vai direcionar de acordo. Já pesquisou, já sabe. Ele não é um leigo, ele não é um leigo, ele não é um passante. Ótimo, então. Aí, pessoal, aqui um papo com o aqui com o Eduardo Vilela, o expert aqui da blindagem do Ceará, da Locker Blindagem. Exato, Eduardo? Exato. E se tem alguma coisa para falar a mais em relação à blindagem, eu sei que tem algum comentário. Henrique, eu quero agradecer. De verdade, a você. É um prazer. Assim, por todos que já sentaram nessa cadeira, eu falei isso no início, mas eu quero falar de novo, para mim é um grande orgulho. É isso, estamos aprendendo, eu estou aprendendo todo dia, eu aprendo muito com os meus entrevistados aqui dentro. Então, todo dia eu estou aprendendo, né, melhorando cada vez mais. Eu não sou um expert aí na comunicação, mas está nesse... Não, mas você tem um nível de sensibilidade muito alto para negócio, e isso é bacana. Então, eu queria agradecer mais uma vez, de verdade, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Para mim é uma honra. Por quem já sentou aqui nessa cadeira, eu estou feliz demais. Eu agradeço. Então, pronto, pessoal. Então, fica a dica aí, ó. Você quer tranquilidade no seu dia a dia, você quer ter segurança, você quer ter uma paz aí. Cara, procura blindar seu carro. Dá uma conversa aí com o Dudu, vai lá, bate um papo, pega um orçamento sem compromisso com ele, entendeu? Eu acho que vale a pena. Acho que vale a pena realmente. E se permita visitar a empresa, se permita entrar em um veículo pronto blindado pela Locker, porque quando você tem esse contato, é uma experiência insubstituível. Não fique só na linha do orçamento. Tente ver pessoalmente. O importante também é você conhecer o pós-venda da empresa, né? Sim. A manutenção, o que precisa. Então, eventualmente precisa. Eu passei por isso também, com um atendimento excelente, que o pós-venda é muito importante. Hoje em dia é mais importante que a própria blindagem. Pessoal, querido Dudu, obrigado aí, tá? Foi um prazer receber você aqui. Espero que volte novamente. Volto. Se chamar, volto. Até mais. Até logo, pessoal.